Uma cidade em chamas. Uma família fugindo na escuridão. Um destino marcado pelo desespero. Ló escapou da destruição de Sodoma. Mas ele não imaginava que a maior tragédia ainda estava por vir. No isolamento das montanhas, suas filhas tomaram uma decisão sombria. O que aconteceu naquela caverna mudou o curso da história para sempre. O destino maldito das filhas de Ló. Uma história de engano, medo e consequências eternas. Você está preparado para conhecer essa verdade esquecida? O destino maldito das filhas de Ló. Uma história bíblica que poucos ousam contar, e que você jamais esquecerá. Vamos lá. A noite caía sobre as planícies próximas ao Mar Morto, mas o céu não estava escuro como de costume. Labaredas desciam dos céus como espadas flamejantes, rasgando a escuridão em tons de vermelho e dourado. O estrondo ensurdecedor dos trovões se misturava ao rugido do fogo consumindo tudo em seu caminho. Sodoma e Gomorra ardiam como um sacrifício diante do Senhor. A fumaça negra subia ao céu, um testemunho do juízo divino sobre uma terra corrompida. No meio do caos, 3 figuras corriam desesperadas. Os pés descalços cortavam-se nas pedras afiadas do caminho. O coração martelava no peito. O ar denso de cinzas queimava os pulmões. Ló corria à frente, os olhos fixos no horizonte, como se fugir fosse sua única chance de sobreviver. Ele não olhava para trás. Sabia o que havia deixado. Sabia o que havia perdido. Atrás dele, suas 2 filhas ofegavam, lutando para acompanhar o ritmo do pai. A mais nova chorava baixinho, como se cada lágrima fosse um grito sufocado de medo. A mais velha mantinha a expressão tensa, o rosto coberto de poeira e suor. Elas não perguntavam para onde estavam indo. A única certeza era que não podiam parar. Mas onde estava sua esposa? O silêncio dela queimava mais do que o fogo que consumia Sodoma. Um forte cheiro de enxofre invadiu as narinas de Ló. De repente, um clarão mais intenso iluminou o céu. O chão tremeu sob seus pés, como se a terra estivesse gritando. Ele tropeçou, caindo de joelhos. As filhas pararam ao seu lado, ofegantes, os olhos arregalados. Então, ouviram. Uma rajada de vento quente trouxe um som que gelou os ossos de Ló. Não era um grito humano. Não era um lamento. Era algo além da compreensão, um eco profundo que reverberava nas montanhas. Um julgamento. Uma condenação. E no meio disso, um sussurro. Ló. O nome dele, trazido pelo vento. Ló fechou os olhos com força, o corpo inteiro tremendo. Ele não se virou. Mas suas filhas sim. Por apenas um instante. E então viram. Ali, no meio do caminho, onde antes estava sua mãe, restava apenas uma figura imóvel, coberta de sal, os olhos eternamente voltados para a cidade condenada. Ela ainda estava ali. Para sempre. A filha mais nova cobriu a boca, sufocando um grito. A mais velha apertou os punhos. Ló engoliu seco. Vamos, murmurou ele, sem olhar para trás. E continuaram correndo. A jornada foi longa. Cada passo parecia um tormento. A fumaça densa que subia ao céu cobria as estrelas, tornando a noite ainda mais escura. O cheiro da destruição impregnava suas roupas, seus cabelos, sua pele. Era como se Sodoma tivesse ficado para trás, mas nunca os deixaria completamente. Finalmente, ao amanhecer, chegaram a uma caverna nas montanhas. Era fria, úmida e escura. Mas era um refúgio. Era tudo o que tinham. Ló entrou primeiro, sentando-se pesadamente sobre uma pedra no canto. Não falava, não se movia. Apenas olhava para o nada. Era uma estátua viva. Como sua esposa. Suas filhas o observavam em silêncio. Mas o que poderiam dizer? Nada traria a mãe de volta. Nada traria Sodoma de volta. A mais velha olhou para a irmã e suspirou. Vamos procurar água. A mais nova assentiu, e ambas saíram juntas, deixando o pai sozinho na escuridão. O dia passou lentamente. O sol escaldante castigava as rochas, mas dentro da caverna, o frio tomava conta. Ló permaneceu imóvel. O olhar fixo na pedra à sua frente. O coração pesado. Ele pensava em Abraão. Lembrava-se do tempo em que caminhava ao lado do tio, ouvindo as promessas de Deus, acreditando que um futuro próspero o aguardava. Ele poderia ter escolhido permanecer com Abraão. Mas escolheu Sodoma. Escolheu o que parecia ser o melhor aos olhos humanos. Agora, o que restava? Nada.
Deus havia falado. Deus havia julgado. Mas, por quê? Ele não era um homem justo? Não era como os perversos que pereceram na cidade. Então por que perderá tudo? Do lado de fora da caverna, suas filhas observavam o horizonte. A fumaça ainda subia ao céu, lenta e densa, como se a terra continuasse lamentando. O silêncio ao redor era absoluto. Não havia mais cidades. Não havia mais vizinhos. Apenas elas, e o pai. A mais nova estremeceu. E agora? Sussurrou. A mais velha não respondeu de imediato. Seus olhos, antes cheios de medo, agora refletiam algo diferente. Algo que nem ela mesma entendia. O mundo tinha sido apagado. E só restavam eles. Dentro da caverna, Ló fechou os olhos. E, pela primeira vez, chorou. O vento soprava frio naquela noite. Dentro da caverna, a chama tímida da fogueira tremulava, projetando sombras irregulares nas paredes de pedra. O silêncio pesava como um fardo invisível. O tempo passava devagar, e os dias, que antes pareciam promessas de um recomeço, haviam se transformado em semanas vazias. O mundo lá fora parecia ter deixado de existir. Não havia sons de animais, nem vozes, nem rastros de vida. Apenas o eco de pensamentos inquietos e medos inomináveis. Ló estava se apagando. Passava os dias sentado contra a parede da caverna, o olhar fixo no vazio. O homem que um dia tivera rebanhos, servos e uma posição de prestígio agora não era mais do que uma sombra. Sua barba crescia desgrenhada, os olhos fundos carregavam o peso de algo irreversível. Ele sobreviveu. Mas por quê? Para quê? Ele não sabia responder. As filhas o observavam de longe. Não reconheciam mais o pai. A mais nova mordia o lábio, inquieta. Tentava não pensar no futuro. Tentava ignorar o medo de que, um dia, acordariam e estariam completamente sozinhas. A mais velha, porém, pensava. Pensava demais. Não há mais ninguém. A voz dela rompeu o silêncio, como um fio de fumaça cortando a noite. A irmã virou-se para ela, confusa. O que quer dizer? A mais velha inspirou fundo, lutando contra o pensamento que há dias assombrava sua mente. Você não percebe? Ela passou a mão pelo rosto, como se tentasse afastar a dúvida. Mas a dúvida não ia embora. Não há mais homens na terra. Nenhuma cidade. Nenhum povo. Nenhum futuro. A mais nova abaixou a cabeça. Ela também sentia esse medo. E se tivessem sido as últimas sobreviventes? E se Deus não as tivesse poupado para viver, mas para definhar ali, esquecidas no tempo? Nosso pai já é velho. A voz da irmã mais velha ficou mais baixa. Mais fria. Se morrermos aqui, sem filhos, nossa descendência desaparecerá para sempre. A irmã franziu a testa. O que está dizendo? A mais velha virou-se para ela. Havia um brilho estranho em seus olhos. Devemos dar-lhe filhos. O coração da mais nova disparou. O quê? Você enlouqueceu? A irmã não desviou o olhar. Deus destruiu Sodoma porque os homens eram perversos. Mas ele também nos permitiu escapar. Sua voz soava como um argumento lógico, mas a dúvida ainda pairava no fundo de suas palavras. Se ainda estamos vivas, há um propósito nisso. A irmã mais nova cobriu o rosto com as mãos. Isso é errado, sussurrou. A mais velha se aproximou dela, a voz agora um sussurro baixo, como veneno escorrendo entre os lábios. E qual é a alternativa? Você quer esperar? Acreditar que alguém vai aparecer? Você quer morrer sem deixar filhos, sem continuar o nome do nosso pai? A mais nova hesitou. A lógica parecia cruel. Mas o medo era ainda pior. A mais velha pousou a mão sobre seu ombro. Ele não saberá. A mais nova ergueu os olhos lentamente. O que quer dizer? A mais velha inspirou fundo. Vamos embriagá-lo com vinho. Ele não saberá o que está acontecendo. O estômago da mais nova revirou. Tudo dentro dela gritava contra aquela ideia. Mas a dúvida era como uma sombra se arrastando sobre sua mente. O medo do isolamento era real. O medo de que, um dia, seus nomes desaparecessem da terra era ainda maior. A irmã mais velha apertou seu ombro, como quem já sabe que a batalha foi vencida. Eu irei primeiro. Amanhã será você. A decisão havia sido tomada. Naquela noite, enquanto Ló jazia imóvel, suas filhas prepararam o vinho que haviam trazido de Zoar. A mais velha aproximou-se dele,
tocando-lhe o braço com delicadeza. Pai, beba. Ló piscou lentamente. Seus olhos não tinham brilho. Não perguntou o porquê. Não quis saber. Apenas pegou a taça e bebeu. Ele bebia não para se alegrar, mas para esquecer. E elas sabiam disso. Ele bebeu uma vez. Depois outra. Mais uma. Seu corpo relaxou. Seu olhar ficou vago. A fogueira tremulava, projetando sombras nas paredes da caverna. E a filha mais velha se deitou ao lado dele. Ló não percebeu. Quando a manhã chegou, o sol entrou tímido pela abertura da caverna. Ló despertou como sempre, cansado, vazio, preso em um ciclo sem cor. Ele não se lembrava. A filha mais velha olhou para a mais nova. Sua expressão estava vazia. Hoje à noite será você. A irmã sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava cruzando um limite do qual nunca poderia voltar. Mas, naquele momento, sentia que não havia mais escolhas. E assim, ao cair da noite, o plano se repetiu. O destino da linhagem de Ló havia sido selado. Os dias se transformaram em semanas. O silêncio na caverna nunca pareceu tão pesado. As filhas de Ló já não trocavam olhares como antes. A mais nova evitava a mais velha, como se sua presença trouxesse um lembrete amargo daquilo que haviam feito. E Ló, por sua vez, permanecia alheio, envolto em um torpor sombrio, vivendo cada dia como uma sombra do homem que um dia fora. Então, os sinais começaram a aparecer. A primeira a perceber foi a filha mais velha. Algo dentro dela mudará. O cansaço que pesava sobre seus ossos, a náusea matinal, o desconforto crescente em seu ventre. Ela tentou esconder por um tempo, mas logo não havia mais dúvidas. Ela estava grávida. A mais nova observava à distância, e não demorou muito para notar que ela própria também carregava uma nova vida dentro de si. As irmãs não precisaram trocar palavras. O peso da verdade caiu sobre elas como uma pedra. O que haviam feito não poderia ser desfeito. Ló, no entanto, nada disse. Talvez ele suspeitasse. Talvez, em seu coração, já soubesse da verdade, mas escolheu não perguntar. Seu olhar vazio refletia a imagem de um homem que já havia perdido tudo. Perguntar significaria encarar o que preferia ignorar. E assim os meses se passaram. Quando a dor do parto chegou, a caverna se encheu de gemidos abafados e murmúrios. Não havia parteiras, nem auxílio, apenas duas mulheres lidando com as consequências do próprio plano. A mais velha foi a primeira a dar à luz. Um menino. Ela o segurou nos braços, o suor frio ainda escorrendo de sua testa. Seu coração batia acelerado, e por um instante, um pensamento atravessou sua mente como uma flecha: o que fizemos? Mas não permitiu que esse pensamento criasse raízes. Ela olhou para a criança, seu primogênito. E, sem hesitação, deu-lhe o nome de Moabe, que significa do pai. A mais nova deu à luz logo depois. Outra criança, outro menino. Seu olhar estava distante quando segurou o filho nos braços. Sentia algo estranho crescer dentro dela, um misto de amor e culpa, de esperança e vergonha. Chamou o filho de Ben-Ami, que significa filho do meu povo. 2 nomes que carregariam o peso de sua origem. Os dias passaram, e os meninos cresceram dentro daquela caverna isolada, sob os olhares inquietos de suas mães e a presença silenciosa de seu avô. Ló raramente interagia com eles. Mantinha-se distante, como se evitasse criar laços. Seu olhar, quando recaía sobre as crianças, era vago, perdido em algo que ninguém poderia decifrar. As filhas de Ló, por outro lado, observavam seus filhos com um misto de orgulho e temor. Elas tinham alcançado o que queriam, a linhagem de seu pai não fora apagada. Mas a que custo? As crianças cresceram sem saber de sua origem. Para elas, eram apenas filhos, herdeiros de um destino desconhecido. Mas para Deus, o futuro já estava traçado. Porque aquelas 2 crianças não seriam apenas homens comuns. Elas dariam origem a 2 povos. Os Moabitas e os Amonitas. Povos que, no futuro, se tornariam inimigos de Israel. Povos que trariam conflito e tentariam desviar o povo escolhido do caminho do Senhor. O que começou como um ato de desespero, como uma tentativa de sobrevivência, se tornaria uma herança de conflito. Aquelas 2 mulheres pensaram estar garantindo um futuro para sua linhagem, mas não sabiam que estavam semeando uma história de dores, batalhas e inimizade. Porque o pecado, muitas vezes,
não se revela imediatamente. Mas suas consequências ecoam por gerações. O vento soprava frio naquela caverna, sussurrando segredos antigos entre as pedras. O tempo passou, e os meninos, Moabe e Benjamim, cresciam sem entender o peso de sua origem. Suas mães, as filhas de Ló, os criavam com um olhar determinado, recusando-se a enxergar qualquer erro no que haviam feito. Elas falavam de sobrevivência, de necessidade, mas evitavam discutir a escuridão que pairava sobre aquela família. E Ló? Ló não era mais o mesmo. Antes, era um homem respeitado, um homem que andava ao lado de Abraão, que via a mão de Deus agir sobre sua vida. Agora, era uma sombra. Seus dias se arrastavam na monotonia do isolamento. Ele olhava para os filhos de suas filhas, mas nunca perguntava. Nunca quis saber. No fundo, ele sabia. Sabia que a mão do Senhor não estava mais sobre ele como antes. Sabia que algo se perdeu quando deixou Abraão, quando escolheu Sodoma. Sabia que sua vida era agora um eco de uma decisão errada atrás da outra. Não há registros de que Ló tenha clamado a Deus novamente. Não há registros de que tenha tentado restaurar sua fé. Ele viveu o resto de seus dias no silêncio. Um silêncio que não era apenas o da caverna, mas o de uma alma que se afastou do Criador. Os anos passaram, e os meninos cresceram. Eles não eram apenas crianças, eram os alicerces de duas nações. Moabe tornou-se o pai dos Moabitas. Benjamim tornou-se o pai dos Amonitas. Duas nações que, no futuro, estariam em constante conflito com o povo escolhido de Deus. Os descendentes dessas crianças trariam tentações e idolatria para Israel, levando muitos a se afastarem do Senhor. Séculos depois, seria dos Moabitas que surgiria uma mulher chamada Ruth, que escolheria abandonar seu povo para servir ao Deus de Israel. A redenção ainda encontraria caminho, porque os planos de Deus são maiores que o pecado humano. Mas naquele momento, ali naquela caverna, Ló não sabia disso. As filhas de Ló não sabiam disso. Tudo o que conheciam era a realidade de suas escolhas. E assim, o homem que um dia andou ao lado de Abraão terminou sua vida no silêncio e na vergonha, sem nunca mais ser mencionado como um justo. O pecado pode parecer uma solução em meio ao desespero. Mas suas consequências moldam gerações. O tempo seguiu seu curso, como sempre segue, indiferente às angústias e escolhas dos homens. Ló envelheceu na sombra de sua própria história. Se houve arrependimento em seu coração, a Escritura não nos diz. Se buscou ao Senhor novamente, não sabemos. O silêncio da Bíblia sobre seus últimos anos ecoa um destino melancólico. Aquele que um dia foi considerado justo, que caminhou ao lado de Abraão, terminou sua jornada sem honra, perdido nas consequências de suas decisões. E suas filhas? Criaram seus filhos, Moabe e Benjamim, sem jamais encarar a profundidade de sua ação. O que fizeram estava gravado na história da humanidade, e as nações que surgiriam deles carregariam em sua essência as marcas da origem controversa. Os Moabitas e os Amonitas cresceriam em poder, mas também em idolatria e corrupção, tornando-se inimigos do povo de Deus. Mas aqui está o mistério da misericórdia divina. Séculos mais tarde, no meio do povo moabita, nasceria uma mulher chamada Ruth. Ruth, diferente de seus antepassados, escolheria seguir ao Deus de Israel. Abandonaria sua terra, suas crenças, e diria palavras que ecoariam pela eternidade: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16, ela se casaria com Boaz, um homem da tribo de Judá. Dessa união, nasceria Obed. Obed seria o pai de Jessé. Jessé seria o pai de Davi. E de Davi, viria Jesus Cristo, o Redentor do mundo. O mesmo Deus que julgou Sodoma com fogo, que permitiu que Ló colhesse as consequências de suas escolhas, também foi o Deus que trouxe salvação da linhagem de um povo nascido do pecado. A justiça de Deus é perfeita. Mas sua misericórdia é maior do que qualquer tragédia humana. Essa história nos ensina algo profundo. O pecado pode parecer justificado no momento de desespero. Mas suas consequências não desaparecem. O que escolhemos hoje molda o futuro, e muitas vezes, os efeitos de nossas decisões se espalham por gerações. Entretanto, Deus é maior do que os erros do homem. Ele transforma a escuridão em luz. Do meio do pecado e da vergonha, ele pode gerar redenção. E, no fim, sua vontade sempre prevalece. A história das filhas de Ló nos mostra como as escolhas que fazemos hoje podem ecoar por gerações.
Decisões tomadas no desespero podem nos levar a caminhos sem volta. E você? Já refletiu sobre as consequências das suas escolhas? O que essa história te fez pensar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se essa história te impactou, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E, claro, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias bíblicas. E se você quer ver outra história poderosa, assista agora este vídeo que está no card e na descrição. Te vejo lá.